Ô, Léo Campos, ainda entrando na resenha aí desse resultado, do jogo, do desempenho, né? É que quando a gente fala aqui, eu saí ontem lá de Mirassol com nenhuma expectativa, né? De melhora, de que ah, é, vai funcionar, esse time vai desempenhar bem, porque a cada rodada do brasileiro, né? Porque se o rumo for Campeonato Mineiro, aí tá tudo errado, né? Ah, venceu o América. A avaliação tem que ser Cruzeiro contra times da Série A, né? E até agora o desempenho é péssimo e os resultados mais ainda, né? Atlético Mineiro, Botafogo, Coritiba e Mirassol, né? Então, e tem muita coisa ainda, né? Quando voltar aí do Carnaval, vai ter Corinthians em casa, vai ter Flamengo fora. É o que Vasco. espera. O Vasco em casa, Atlético Paranaense fora e por aí vai, né? É o que espera o Cruzeiro aí. E vai começar a Libertadores mais pra frente, né? No início de abril. Então, quando a gente fala aqui sobre a pressão é cada vez maior, vamos atualizar mais pra frente aí, comissão técnica, como que fica, né? Tite, sábado lá em Patos de Minas, mas é que eu queria chegar aqui e falar, ó, o Tite começou tendo uma ideia ali de continuidade do trabalho do Jardim, tentou uma coisinha ou outra, depois ele assumiu o trabalho dele totalmente, é, a defesa ficou com esses números aí, né? A defesa ficou como tinha que ser, segura, parou de tomar gol, começou a criar muito, tá faltando uma coisinha ou outra para encaixar de vez, só que não é isso que a gente tá vendo, né? A cada jogo piora. Eu já falei aqui várias vezes, eu acho péssimo essa de a cada 3, 4 meses ter um técnico novo. Isso aí não é sinônimo de sucesso no futebol brasileiro. Não é Pode. sustentável, né, Sargento? Não dá certo. Pode pegar aí os casos. Ah, o Flamengo mudou, entrou o Felipe Luiz, mas é o elenco do Flamengo lá. Às vezes, se a gente comandar lá, vai dar algum título também, né? Porque é muito jogador de qualidade. Mas na prática, isso aí não funciona no futebol brasileiro. Então é ruim. Ter que interromper trabalho é ruim, né? Entendemos aqui, diante de todo aquele cenário, né, a escolha pelo Tite, pela bagagem do técnico, pelo que ele já fez, a forma como ele chegou, né? Pô, parecia um Tite muito animado, né? Falando ali de estar recuperado, a saúde boa, vem para um projeto montadinho, né? Só dar sequência ali. Teve o Gerson de complemento para esse projeto aí, só que as coisas não estão acontecendo. E tem gente que estava desempenhando bem e está péssimo agora, no meio desse pacote todo. Então, hoje, a gente já fala que, pô, o elenco não serve mais. A turma que fez um grande 2025 a partir do momento em que o Jardim encontra as peças ali, encaixa todo mundo, pô, colocando jogador em seleção, terceiro colocado, vacilou ali porque ia para a Copa do Brasil para ser hepta, né? Então, esse povo aí já. é, o Fabrício Bruno, que tá muito mal. Mas por que ele tá mal? Ah, fulano de tal, por que tá mal? Então, quando começa a gente a questionar esse monte de jogador, tem uns realmente que precisam dar uma outra resposta, né? Mas a maioria, no pacote, tá mal do jeito que tá, tem que ter uma explicação. Então, o trabalho não aconteceu até agora, vai piorando a cada rodada, e aí fica esse sentimento aí da maioria do torcedor, né? De que não vai sair do lugar. Ah, vence a URT, classifica em primeiro, aí vai para uma semifinal, grande chance de chegar na final, né? Se vai ser campeão ou não, outra história. Aí vem Campeonato Brasileiro alternando no meio disso aí e não vamos sair do lugar, né? Roda gigante o tempo inteiro. Então, é difícil hoje ver uma questão positiva no Cruzeiro. E, cara, eu queria que, a partir de sábado, emendasse uma sequência aí. Cara, o que aconteceu nesse time do Cruzeiro? Pô, que legal, né?
para não ter que interromper trabalho. Mas hoje, essa esperança aí, ela tá baixíssima, né? É o que eu falei ontem. Não tem expectativa nenhuma de que as coisas vão acontecer do jeito que tá, né? Você falou aí do Fabrício Bruno, eu lembro que no ano passado o início dele pelo Cruzeiro também foi ruim. Muito porque era um time desencaixado também. E não tô nem defendendo o Fabrício Bruno, ele não precisa disso e tal. Mas pra gente lembrar dessas diferenças, você falar, tem jogadores que a gente sabe que estão devendo, porque uns têm até uma certa credibilidade técnica na nossa memória, você fala assim, não, a gente sabe que esse cara joga bola, né? Tem outros que, independente se o time tá mal, se tá bem, não consegue apresentar alguns números que justifiquem ali a gente falar de uma titularidade e tal. Mas é um time que não tá encaixado e acaba puxando para baixo também, né, Valu? Esses jogadores que tecnicamente entregam mais. Então, ontem, por exemplo, a gente falou um pouquinho também do jogo do Matheus Pereira, né? Que é outro atleta até que no ano passado, eu lembro, em muitos momentos que o Cruzeiro não fazia uma ótima partida, o Matheus Pereira até se salvava. Você falava, pô, o Matheus Pereira várias vezes o melhor em campo, o Cruzeiro não estava bem, não estava legal, ele conseguia entregar. Só que ontem, por exemplo, já não conseguiu. Ontem, por exemplo, o jogo também foi um pouco abaixo. Bastante abaixo, né? E assim, eu não vejo, por exemplo, o Matheus Pereira não correndo. O time não é a questão de o time não correr. Não o time é. está, não é vontade, né? O time está, para mim, é correndo errado. É o famoso, a hora que tem que estar mais postado, quer correr. A hora que precisa de correr, quer estar um pouco mais devagar. Tá espaçado, Valu. Sim. A linha ofensiva tenta dar o combate, a outra linha tá lá no Cássio, velho. E aí não dá. Aquele buraco. E aí a gente vê, geralmente, volantes e defesa correndo muito para trás e sempre chegando um passo ou dois além dos jogadores. Então é isso, Léo. Quando a gente vê o Matheus Pereira, e eu vou falar até o próprio Caio Jorge. Assim, o Caio Jorge, ele fez os gols ali e aqui, fez. Mas a gente não está conseguindo ver aquela desenvoltura do Caio Jorge também. Ele parece estar sempre, em alguns momentos, sempre não, em alguns momentos ele parece estar chutando na hora que tinha que tocar, tocando na hora que tinha que chutar. Eu acho que isso também tem a ver com distribuição. O Cruzeiro funcionava de uma maneira quase automática com a equipe do Leonardo Jardim. Parece que os movimentos, os caras davam o famoso tapa assim, sem olhar onde o companheiro ia estar, porque já sabiam que está lá. Não que devesse estar assim no início da temporada, que é uma temporada diferente, mas eu não acho aceitável o Cruzeiro estar no nível que está após 10 jogos do técnico Tite, e você olha, eu não consigo ver uma evolução física. Ontem, né, o Fábio Maceridian admitiu que o time, ele precisa de dar uma condição do time não ter o desempenho físico que tem no segundo tempo. Isso também nós temos que melhorar. Foi o preparador físico do Cruzeiro que admitiu, entre outras questões, mas puxando para a parte que é dele, essa falha do time também no segundo tempo. Então são muitas questões, Léo, que levam o Cruzeiro a ter este recorte de início de temporada muito ruim, que consome demais, eu diria, a saúde do torcedor cruzeirense. O torcedor não esperava que o Cruzeiro ganhasse exatamente os 10 jogos, seria o cenário ideal, mas assim, você não vê desempenho, você não vê resultado, às vezes o resultado vamos falar de olha só, o Cruzeiro podia ter ganhado o Curitiba, mesmo com o time rendendo isso aí que está, mas não tem capacidade, cara, não consegue. Do Curitiba, que ontem fez 3-1 na Arena Condá e tomou 3 da Chape. Então a gente tá falando de uma defesa difícil, né? Parece que todos os times da Série A também têm um mental mais forte do que do Cruzeiro. Eu fico impressionado. O Remo teve aqui ontem, não que seja um grande parâmetro, o rival, mas, cara, foi lá, foi capaz de competir, foi capaz de fazer 3 gols, mas o mental do Cruzeiro é um mental, assim, parece que de açúcar. Se derrete muito fácil, cara. Eu fico impressionado. E isso aí, eu tô cobrando aqui do Tite, o Pedro também, o Samuel, todos nós, uma questão de conseguir dar padrões táticos de defesa, de ataque. A gente ainda vai falar muito disso nessa noite, mas esse rótulo não foi o Tite que colocou nesse elenco. Este elenco tem isso desde o ano passado. Deste problema de tomar uma pancada num jogo e largar. Cara, aí você vê, por que fica mais grave esse ano? O ano passado o time tinha um jogo para chamar de seu, mas quando sofria uma pancada forte no jogo, largava esse jogo. Esse ano o time, sem estar abalado, não tem um jogo. Quando toma pancada, aí é que tem menos ainda, Léo. Aí o que é? Talvez falta
para carregar essa pressão de título? Falta um estofo assim para carregar a pressão de título? Falta esse mental para administrar essa pressão? Não vou dizer que falta vontade, ambição, isso aí, eu acredito que não, a gente não pode imaginar isso, mas o que é que falta então? Olha, eu acho que falta esse mental. Eu lembro que o Samuel teve acho que foi na semifinal da Copa do Brasil, o Samuel falando, né, o número de atletas que tinham já disputado, chegado em finais de campeonato, e o Cruzeiro precisa que esses atletas se desenvolvam dentro de jogos grandes. A gente teve oportunidades para que esses atletas pudessem se desenvolver no ano passado, e isso não aconteceu. Isso que o Valu falou me incomoda muito. E aí, antes até do Coritiba, a reação do Cruzeiro, não vou nem falar de uma derrota, na vitória contra o Betim, já dava para ver que o mental desse time estava em frangalhos. A comemoração do Matheus Pereira, os zagueiros, o João Marcelo pulando no Cássio para comemorar. Comissão técnica invadindo o campo. Com todo respeito, né, gente, ao Betim, assim, mas... Teve um amigo meu que teve uma reação muito boa nesse dia, virou até figurinha aí. Né? Não tem jeito, sabe? Então é um problema dessa equipe, e é o que o Valu falou. No ano passado, a gente ainda tinha um Cruzeiro que ele começava dentro de uma ideia de jogo e se perdia. Esse ano ele não tem essa ideia e ele consegue se perder. Cara, o Cruzeiro contra o Coritiba, inclusive, estava conversando até com um amigo hoje que não torce para o Cruzeiro, tampouco para o Coritiba, e ele falou, o problema da derrota de vocês para o Coritiba foi que o elenco de vocês não tem mental para jogar contra o Coritiba no Campeonato Brasileiro. E isso é um problema. Porque daqui a pouco, como o Valo falou, vem uma Libertadores. E aí? Você vai jogar um mata-mata de Libertadores? Se o seu mental se abala na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, numa semifinal de Libertadores, se o Cruzeiro chegar lá e a gente torce para que ele esteja lá, a gente fica preocupado já com o que vai acontecer. Então, não acho que tem essa questão de falta de vontade, acho que isso não tem faltado aos jogadores, eu acho que tem até acontecido alguns excessos, mas acho que falta, primeiramente, a questão coletiva, a questão tática, assim, eu acho que um time estável taticamente, ele te impede de passar por esses problemas que o Cruzeiro tem passado, mas falta também jogadores ali, os jogadores em algum momento, eles assumirem, né? Tipo, olha, a gente errou aqui, mas vamos pegar a bola e vamos resolver. O Caio chegou até a falar sobre isso ontem, né? Quando não tá dando tudo certo, a gente conversa, a gente tem conversado muito, mas essa conversa não tem surtido efeito, então acho que é necessário alguma coisa ser feita nesse momento. Há pouco você até disse, né, Samuel? Daqui um pouco mais para frente vou atualizar um pouco esse cenário de momento do Cruzeiro nesse bastidor. De certa forma, de pressão poderia ser diferente, mas você pode trazer desse bastidor do Cruzeiro nesse momento. Então, ô Léo Campos, é porque a demissão do Tite não está definida, como eu disse há pouco. Claro que a pressão é cada vez maior e um cenário de que teria que acontecer um extraordinário nesse momento para o trabalho ter sequência, né? Classificar no Mineiro, se recuperar imediatamente no Campeonato Brasileiro e seguir, né? O Campeonato Mineiro, pelo que virou agora, vai precisar ser campeão, inclusive. Né? Não só se classificar no sábado, como buscar o título. Então, não dá para a gente chegar aqui falta pouco, estão já debatendo um cenário de demissão. Eu não tenho essa informação e seria leviano aqui falar sobre isso, né? Mas o que a gente pode concluir disso tudo é que o cenário vai ficando cada vez menos ou a saída do Tite, ela pode vir em um momento em que nada vai acontecer de extraordinário para que o papel ele se inverta. Não sei se eu estou sendo claro aqui, mas o Tite, com a comissão técnica, eles vão ter que mudar da água para o vinho o que vem acontecendo. Agora não é só resultado, né? Agora é desempenho também. Os resultados que a comissão técnica ela teve oportunidade aí já ficaram pelo caminho. O Cruzeiro vai ter que mudar muito para não partir para uma troca no comando técnico. O que eu já vejo aí como uma preocupação porque se fosse o Leonardo Jardim, e é importante a gente dizer aqui algumas coisas do Leonardo Jardim. Muita gente, por que ele saiu então? Gente, a gente falou aqui várias vezes que o Leonardo Jardim
pediu para deixar o Cruzeiro por causa de problemas pessoais que ele precisava de 2 meses para resolver. E isso vem acontecendo, aconteceu já algumas coisas da parte da esposa, de outros familiares, e vem acontecendo. A partir deste momento, ele vai voltar para o mercado, ele vai voltar ao futebol brasileiro? Eu não tenho essa informação. Porque se tiver, e se tiver algo pela forma como ele saiu e etc., se tiver alguma coisa disso, eles têm que passar por cima de qualquer coisa, né? De orgulho e tudo, e entender que esse grupo aí funcionou só com ele. Que a casa foi organizada por ele. E repito, não sei se ele aceitaria, em caso de saída do Tite, um convite para retornar ao futebol brasileiro. Sei que ele tem uma amizade com o Pedrinho, tem um carinho muito grande pelo torcedor. O torcedor, o tempo inteiro lá nas redes sociais, fica clamando pelo Leonardo Jardim, né? Então, tem alguns pontos nessa história do Jardim, não é? Eu vi muita gente falando, por que ele aceitaria pouco tempo após deixar o clube? Mas é o tempo exatamente que ele pediu. Ele foi muito franco, inclusive, na entrevista coletiva de despedida, né? Sim. E como ele foi muito franco, eu imagino, durante todo o período dele no Cruzeiro, assim, entrevistas coletivas até demais. Em determinado ponto, a gente vai criticar um pouquinho, né, da sinceridade, assim, de não expor um atleta, mas às vezes falando firme sobre uma situação de jogo. E aí é outra coisa, sobre o Tite. Eu sei que é um tempo curto, e mais cedo aí eu falei sobre. Eu queria chegar aqui e, poxa, a escolha do Tite, e acho que muita gente entendeu, né? O torcedor já tinha uma rejeição lá por causa do passado dele lá do outro lado, né? Pelo trabalho que não aconteceu no Flamengo, então o torcedor já tinha. Mas nós aqui, na condição de jornalistas também, né? Buscamos entender o processo e acho que foi uma certa unanimidade ali nas análises que, poxa, fez uma escolha que pode ser segura. Um técnico que é grande, tem muita conquista no currículo. Sabe lidar com elencos recheados de Exato, valores. Exato, tem o peso aí para fazer um elenco acontecer, né? Para que as coisas possam fluir. Mas, ao mesmo tempo, e aí para a diretoria do Cruzeiro, né? O Pedro como dono, o Pedro Júnior e todos, se você fez uma escolha e ela não deu certo, não precisa de também postergar o que hoje, para mim, está mais do que claro que vai acontecer. O Cruzeiro não vai sair do lugar. E a tendência é piorar, talvez, né? Sim, o trabalho desse ponto, vai não vai. O trabalho desse ponto, Samuel, é mais difícil do que do ponto zero que ele iniciou. Entende? Desse ponto, sim, pós 10 jogos. Total. Por várias coisas. De dar a volta por isso, cima, né? Entende? Bem mais. Para todos. Então, quando se vai no Tite, o Cruzeiro, a saída do Jardim, até no dia lá, a gente estava no mesmo hotel em São Paulo, o Cruzeiro tentando mudar o Jardim de ideia, o Paulo Pitombeira estava lá, o Pedro conversou por muito tempo, se vence o Corinthians, aí vai para a final, ia ter mais tempo para tentar, porque o planejamento vinha sendo tocado, né? A partir do momento ali, um mês talvez, começaram a, poxa, tá mais difícil, mas ninguém desistiu, né? Porque o Jardim podia simplesmente, não, eu resolvo aqui de uma outra forma, numa data FIFA aí, pega uns dias, alguma coisa assim, e tenta resolver esses problemas, né? Adia alguma coisa e tal, e poderia ficar, e era o caminho melhor para todo mundo, né? Continuidade do trabalho com o Jardim, fazendo algumas contratações ali e pronto. A partir do momento em que não deu, a alternativa era o Arthur Jorge, era o plano A. Depois, o Pedro chegou a conversar com o Paulo Pessolano. Talvez ali estando até um pouco à frente do Tite, numa preferência, né? Mas aí vem um debate entre todos ali do departamento de futebol e eles partem para um nome, como a gente disse, né? De mais experiência, de se trabalhar, já trabalhou com alguns desses jogadores e tudo, e aí foram para o lado do Tite, né? Então, agora é a hora de assumir. Fizemos uma escolha,
Infelizmente não deu certo, porque todo mundo quer que dê certo. Mas alguém hoje, o pessoal do chat aí pode falar, né? Eu não consigo ter mais esperança que a gente vai sair do lugar. Não estou aqui, pode mandar embora e trazer qualquer um. E o que me preocupa é o sucessor em caso de saída do Tite. Porque se fosse o Jardim, ou se for o Jardim, para mim o problema tem uma grande chance sim de ser solucionado. E não tem garantia também que ele vai voltar e conseguir o mesmo que ele conseguiu, né? Mas seria uma alternativa legal. Véio. Agora, se sai e vai para o mercado, eu tenho medo. Eu tenho medo. Você falou daqui para frente é mais difícil do cenário anterior do Jardim, até imagino, porque o objetivo do Cruzeiro nesse ano é um pouco acima da temporada passada. O que o trabalho do Jardim e o trabalho da diretoria o ano passado deu fruto foi talvez um pouquinho acima daquilo esperado. Se a gente pegar alguns anos atrás, falando assim, lá em 2025 o Cruzeiro vai terminar o Brasileiro em terceiro e chegando ainda com chance de ser campeão numa reta final. Era difícil imaginar um pouquinho. Obviamente, depois que conseguiu reajustar a casa e o Cruzeiro engatou sequência de vitórias no Brasileiro, isso ficou mais palpável. Só que esse ano, a própria diretoria, essa comissão técnica também, já entendeu que o objetivo é ser campeão, é conquistar um título. E a pressão vai ser por isso. Obviamente que ser campeão é muito difícil. Só um é campeão, né? Só um no Brasileiro é campeão, só um na Libertadores é campeão. Mas o Cruzeiro vai competir para isso? A estrutura está aí. O investimento também teve. Você pode pegar alguma carência ou outra, mas, independente de qualquer carência, né, está muito longe ainda da competitividade que o Cruzeiro pode entregar. Imagina um cenário complicado, até mesmo para o próprio Jardim. Porque se ele chega numa saída eventual de um título, o Jardim chegando, fazer o que ele fez no ano passado também já não basta. Ele tem que ir além. Ele vai chegar, eu me arrisco a dizer que ele vai chegar num cenário parecido, tá, Leão? Com a diferença que agora a gente sabe o que esperar dele. E o ponto principal para mim que o Leonardo Jardim vai encarar de similaridade com quando ele chegou na outra temporada é o aspecto físico. Ele vai pegar um time que fisicamente e eu acho que a expectativa do torcedor ela é muito grande em um retorno do Leonardo Jardim, porque tem uma fala dele que é emblemática. Eu sou responsável pela parte física, pela parte técnica e pela parte mental dos atletas. Então, o torcedor do Cruzeiro ficou com aquela sensação de que a gente precisa de um treinador que tenha capacidade de cuidar de todos esses aspectos. E aí, é um ponto que a gente precisa alinhar em expectativa, que vem, acho que, muito da escola do treinador português. A gente viu o Luiz Castro fazer isso no Botafogo, a gente viu o Arthur Jorge fazer isso no Botafogo. Ele já tá fazendo no Grêmio, Luiz Castro. Grêmio. Ontem mesmo, após uma pancada, ele chamou tudo pra ele. O Jorge jogo Jesus que acontece no Flamengo é comigo. Fechou ali dentro do campo, eu decido. Algumas informações até davam conta de que o Jorge Jesus cuidava até da logística do Flamengo no que diz respeito a viagens. E o treinador brasileiro, e aí eu não tô falando que existe um certo ou errado nisso, não. É maneira de se trabalhar. Eu acho que ele não tem isso. Só que o Cruzeiro está entrando nessa. O Samuel trouxe a questão do Pesolano, o Arthur Jorge foi uma opção, foi a primeira opção em algum momento. O fato é que o Cruzeiro precisa de uma solução. O meu medo, e eu falei isso na transmissão ontem, se não for o Jardim, se o Jardim falar, gente, agradeço muito, vou voltar ao mercado, mas não quero voltar ao Brasil. E aí, quem vai ser a escolha dessa diretoria? Eu, sinceramente, não tenho tanta confiança nessas pessoas para escolherem um possível substituto, caso o Tite não esteja por aqui. Cara, e assim, eu nem acho, só para falar, né, tipo, não tá acontecendo, eu sou mais um que entende que, não sei se, eu não acho que o trabalho do Tite vá virar, adoraria estar equivocado com isso, né, para eu chegar nessa conclusão eu demoro, porque eu até conversava com o Matar mais cedo, ele também divide essa opinião, detesto trocas no comando, eu sou muito resistente com isso, cara, e eu preciso, quando as coisas estão indo muito mal,
eu preciso de pelo menos 10 jogos ali, na minha cabeça eu coloco esse tipo de questão, só que acaba não acontecendo dessa forma, o trabalho do Tite não anda, eu não tenho expectativa de melhora neste momento, e é isso, Léo, acho que a gente já está, até falei hoje, né, as pessoas, o departamento de futebol do Cruzeiro tem que ter as leituras necessárias, né, mas um caso de um jogador que foi contratado e não aconteceu, o Wallace. Mas a contratação eu não acho que foi uma contratação equivocada, sabe? Uhum. Se o Tite de fato daqui a pouco deixar o Cruzeiro, particularmente eu não acho que a contratação foi equivocada. Eu acho que ela seguiu uma linha que me agradava. Enfim, a gente já falou aqui das qualidades do Tite, só que também acontece, né? Assim como acontece no campo, acontece também com relação à comissão técnica, por vezes um diretor. O futebol, ele é cheio dessas situações, Léo. Rapidinho, Léo, que eu concordo muito com isso que o Valu falou, porque eu também defendi a escolha do Tite, tá? Eu também achei a escolha do Tite uma escolha acertada e eu tinha a sensação de que o Tite ia conseguir fazer o Cruzeiro dar esse próximo passo no sentido de que o Leonardo Jardim, qual que era o maior problema? A gente falava, o Cruzeiro nos jogos precisa de ter mais a posse e o Tite vem de uma mudança no seu estilo. Existe um Tite antes da seleção brasileira, que era um Tite que tinha um jogo mais vertical, em alguns momentos até um Tite mais conservador do que o ideal, um Tite retranqueiro, vou usar o termo que a galera usa muito. E aí na seleção ele passa a ter um jogo mais propositivo, até pela qualidade das peças, só que eu não consigo ver isso acontecendo. E aí eu não tenho vergonha nenhuma de voltar atrás da minha opinião. Sim. Não tenho vergonha. Acho que foi uma escolha acertada, mas hoje... Você nem volta, você nem tá nem mudando a sua opinião. Não, verdade, eu tô fazendo uma avaliação de que não deu certo. Isso. Poderia talvez dar certo com o Pesolano? Poderia. Mas eu também não vou para essa parte agora, aproveitando que o Tite até então não aconteceu. Seria meio que fácil. Ser profeta do acontecido. Total. Eu entendi numa bola dividida entre Pesolano e Tite, o Tite acabar saindo com uma análise, com uma avaliação melhor, pelo próprio currículo, pelo que ele construiu na história dele como técnico de futebol. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!